Muito boa noite a todos. Vamos chegando. Estamos na hora de orar, fazer a nossa prece, elevar a nossa vibração. Quando não é hora de elevar a vibração? Quando não é hora de fazer prece? Talvez só alcancemos a verdadeira religião quando aprendemos a viver em estado de prece. Não a prece labial, a prece necessariamente num ambiente especial, mas a prece de quem mantém uma vibração elevada, de quem está sempre preocupado em fazer, em viver socialmente, em fazer as coisas do mundo, mas sempre numa vibração elevada. Um dia nós teremos essa capacidade de agir e de nos perceber o tempo todo, vigiarmos-nos, agir e vigiar, agir e nos observar, agir e nos conhecer, e refletir e nos conhecer o tempo todo. Não com tensão, não para punição, não para crítica, mas para aprendizado. Não há maior aprendizado nas nossas vidas do que nos observar carinhosamente, como pais, mães, tios, avós observam amorosamente a criança, o neto, o bisneto, o sobrinho, o filho. Precisamos treinar esse mesmo carinho que nós temos com as crianças conosco mesmo, que afinal não passamos de crianças espirituais, não é? Assim seja, que nós tenhamos essa lucidez sempre. Hoje nós vamos começar com uma prece muito conhecida de todos nós, a prece de Cáritas, que nos ajudará, sem dúvida, a essa tarefa que nós nos temos dado nesses nossos encontros, de abundância, de transbordar o melhor de nós. Como é uma prece que vai mentalizando diversos tipos de situações onde a luz, onde a intervenção de Deus se mostra necessária, ela vai nos motivar a imaginar em todos os quadrantes do planeta, em todas as culturas, em todos os planetas, em todos os países, em todas as situações, o poder, a luz, o amor de Deus sendo espalhado. Hoje estamos ao início da oração e vamos pensar sobre o primeiro chamamento da oração, que é a saudação a Deus. Na prece de Cáritas, a saudação a Deus, feita ao início da oração, refere-se ao Pai como Deus, nosso Pai, no que já se filia diretamente a Jesus, que foi Ele quem tão marcantemente nos estimulou, nos ensinou a lidar com Deus como Pai. Então, Deus, nosso Pai, o que já nos situa como irmãos de toda a humanidade da Terra e, mais do que isso, de todos os animais da Terra e, mais do que isso, de todos os vegetais e, mais do que isso, de todos os minerais, ou seja, de toda a criação da Terra. Deus, nosso Pai, diz a prece, que sois todo poder e bondade.
Nós precisamos resgatar esse Deus que é todo poder e bondade. Já que nós temos, por nossos atos, palavras e principalmente ações, dado a entender que nós temos acreditado no mal. Meus amigos, nós estamos numa hora crítica, e nessa hora crítica, nós precisamos decidir se nós acreditamos no mal ou se acreditamos em Deus, num Deus que é todo poder e bondade. Não se pode servir a dois senhores, disse Jesus. E ou bem a gente acredita no mal, que alguma coisa pode acontecer no universo que gere claro prejuízo aos envolvidos, franco e profundo prejuízo aos envolvidos, ou então nós vamos acreditar num Deus que é todo poder e bondade. Porque se nós acreditamos no mal, das duas uma, ou Deus não é todo poderoso, ou Deus não é bom. Porque se Ele é todo poderoso e permite o mal, Ele tem que necessariamente não ser bom. Mas como compreender o Deus sem ser bom e sem ser todo-poderoso? Alguns de vocês devem estar perguntando. Sim, é claro, mas se nós compreendemos Deus assim, não há espaço para o mal. Esse início simplesmente já nos chama a uma revolução na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de atuar no mundo, de ser no mundo. Simplesmente adquirir, alcançar a certeza de que o mal não existe, de que o mal é só aparente, de que o mal é apenas o bem que nós ainda não conseguimos distinguir, não conseguimos perceber, mas que ele, como mal real, profundo, não existe. Nada acontece no mundo, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, no fundo, é tudo bem, é tudo para o nosso bem, é tudo remédio, mesmo amargo é nosso remédio, mesmo difícil é a nossa lição. Concordam comigo? Será que estaremos prontos a nunca mais nos deixarmos afundar na revolta, na pena de nós mesmos? Porque ninguém no universo é digno de pena. Porque ninguém no universo está sendo injustiçado. Não há motivos de duvidar. E o momento agora é de fé. E o momento de fé, se a fé for ensombrecida, for tocada também de dúvida, ela se boicota, ela se enfraquece e ela nos enfraquece. Pensemos a respeito disso, meus amigos, a todo momento da vida, até que se dilua, até que seja desintegrada essa crença no mal. Não existe mal na Terra. Não existe uma só vítima no universo. Nada acontece sem a permissão daquele que é todo poder e bondade. Isso pacifica as nossas almas.
nos permite finalmente parar de nos queixarmos e parar de gastar vida, energia com essa hemorragia que é a revolta. Porque finalmente nós podemos dar esse passo. Nós somos convidados hoje a dar esse passo, esse fundamental passo, que é uma crença clara, uma crença direta, uma crença sem sombras no Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade. Se Deus é todo poder e bondade, a nossa vida é toda bondade e amor de Deus. Não tem meio termo, não tem saída. Não existe um ser que se opõe a Deus, que combata, que compita com Deus sobre as nossas almas, sobre cada fato, sobre cada situação. Não existe esse ser que foi cultivado em tantas denominações, em tantas culturas, em tantos momentos. Se ele existisse, se houvesse uma disputa entre Deus e o demônio, o diabo, Lúcifer, ou o que quer que seja, é porque Deus não seria todo-poderoso. Se ele permitisse que o mal se fizesse na terra, é porque ele não é de verdade bom. Ou bem nós acreditamos no mal e, pondo a nossa crença no mal, fortalecemos o mal nas nossas vidas, à nossa volta e no mundo. Porque será ponte, será elo, será uma conexão entre nós e aqueles que querem fazer o mal, porque esses existem. Existem seres que querem fazer o mal. Existem pessoas que querem destruir, que querem diminuir, humilhar, praticar violências contra pessoas, obsessões. Mas esses seres tão deturpados, tão violentados em si mesmos, não podem fazer o mal. Não podem realmente prejudicar ninguém. Só conseguem atingir alguém se aquela pessoa está necessitada daquela experiência. Não existe bala perdida, não existe vítima ou crime casual. Nada acontece por acaso no universo de Deus. Nada. Quanto menos ainda um ato importante, um fato importante, como uma morte, uma violência, um trauma. Nada. Nem uma folha de uma árvore. Se nos contraria, é porque o nosso desejo é de não recolher o resultado desarmônico das nossas desarmonias. Porque nós somos ainda irresponsáveis, não queremos responder pelos nossos atos. Mas quando uma pessoa é chamada a responder pelos seus atos, não é mal, é apenas justiça. Justiça se fazendo na vida da pessoa. E a justiça é má? Acaso a justiça pode ser vista como algo mal? É claro que não. É claro que não. Nós precisamos estar abertos ao bem, abertos à luz, abertos a todas as situações que ocorrerem, porque quando elas ocorrem e na forma que elas ocorrem é no momento certo, atingindo as pessoas certas, na intensidade certa. O grande médico, o fabuloso médico, jamais permitiria uma dose errada, uma troca de remédios, não é mesmo? Claro que não.
Quando nós cultivamos essa certeza, nós passamos a nos abrir à cura. Quando a criança recebe na língua aquele remédio líquido, 30 gotas, amarelo, que é muito amargo, às vezes a mãe coloca açúcar, mel, mas ele continua sendo amargo. Quando a criança recebe na língua aquele sabor amargo, ela pode até ter um instinto de cuspir, ter a vontade de cuspir, mas a maioria das crianças não cospe. A maioria das crianças eleva o olhar para cima, encontra lá em cima o olhar do pai, da mãe, da avó, da tia, e confiando nesse olhar, e às vezes ouvindo, engole que é para o teu bem, às vezes nem precisa, só o olhar firme, só a posição presente já é suficiente. E a criança engole. Que criança temos sido nós? Hein? Que criança tem sido você? Uma criança que diz amar o pai, mas que duvida dele? Ou uma criança que diz com todas as letras, com todo o seu ser, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Sejamos nós, essa criança, capaz de reconhecer Deus na sua beleza, na sua integralidade, na sua onipotência. Vamos à nossa oração então? Vamos lá, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. E a partir daqui eu sugiro que todos nós vamos imaginando como pontos de luz em todos os continentes, em todas as partes, milhares de pontos de luz a cada verso dessa oração se acendendo. Quando a gente fala dai forças àqueles que passam pela provação, nós imaginamos os bilhões de seres da Terra que nesse momento passam pela provação e esses bilhões de lâmpadas se acendendo porque é Deus dando forças para todas essas casas, para todos esses corpos, para todas essas mentes, para todas essas almas. Dai luz àqueles que procuram a verdade. De novo, as luzes se acendendo aos bilhões. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. E essa luz se acendendo nos nossos peitos. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, que lhe propiciará a transformação. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. E aí a gente imagina essas luzes generosas, amorosas, se estendendo não só na Terra toda, mas em todos os planetas do Sistema Solar, em todas as estrelas da Via Láctea, em todas as galáxias do universo conhecido. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores. E aí nós imaginamos outra imensa multidão de espíritos elevados, iluminados pela boa vontade. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores, essa multidão, esse grande exército de Deus,
derramar por toda parte a paz e a terra toda inundada de paz, a esperança e toda a humanidade preenchida de esperança e a fé, todos os seres da terra energizados com a conexão com Deus. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra inteira. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Nós imaginamos então rostos fechados, expressando dores, se abrindo em sorrisos de alegria e confiança. Um só coração, um só pensamento subirão até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, meus amigos, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. E nós, nas condições mais escuras, nas cavernas mais espessas, servindo à reflexão da imagem de Deus, da luz de Deus, por espelharmos nas nossas almas a simplicidade. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Vamos ativar essa prece maravilhosa e exercitarmos-nos como espelhos transmissores da luz de Deus. Espalhe, dissemine, não apenas os seus melhores sentimentos nessa prece, mas os seus melhores sentimentos nos atos do mundo, e espalhe também essas reflexões, se você entender que elas podem servir para alguém, compartilhando essa nossa reflexão, esse nosso estudo. Ativemos a caridade, ativemos a prece de Caritas. E até a próxima!